Dilma Rousseff participou na noite desta sexta-feira do último debate destas eleições. A Rede Globo realizou o confronto de ideias entre os dois candidatos à presidência. Você é de São Paulo. E aí eu acho que cabe uma constatação em relação a São Paulo, sabe? Que é a seguinte: quem cuida de pobre em São Paulo é o governo federal. É muito importante perceber que a questão social, para mim, e para o meu futuro governo, é a questão central do meu governo. Porque, para além dos números, do concreto, do cimento, o que importa é a vida das pessoas. E aí, quando nós, mesmo na maior dificuldade, fizemos o Bolsa Família, nós fizemos porque a gente tinha uma convicção. Melhorar a vida da população brasileira, incluir os 190 milhões, era a questão mais forte para o Brasil inteiro melhorar. E provamos que isso era verdade. Por que provamos? Porque a partir daí conseguimos também dar a essas famílias a alternativa de 15 milhões de empregos com carteira assinada. É a economia crescendo, é as pessoas subindo na vida. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Eu vou tirar os restantes 21 milhões que faltam e que têm de sair da pobreza. Porque a pessoa fica anos na fila para esperar uma consulta ou um exame especializado. A terceira questão que eu acho importante é para a mulher gestante e para a criança, o que eu chamo de rede cegonha. Maternidade de alto e baixo risco, UTIs neonatais e o SAMU cegonha, levando a criança e a mãe entre um e outro. Eu considero ainda que é importantíssimo o tratamento do câncer no Brasil. O Brasil, no que se refere à educação que o governo federal cuida, que é o ensino superior e o ensino médio profissionalizante, está melhorando. No caso da universidade, eu quero falar do ProUni. O ProUni criou 700 mil bolsas de estudo para estudantes de renda média e baixa poder ter acesso a uma universidade paga, e esse acesso é até uma coisa emocionante. Eu conheci, por exemplo, uma moça chamada Lorene, que o pai ganhava R$ 1.200, a universidade era de medicina que ela sonhava fazer, a bolsa era 3.500 mês, jamais que ele ia conseguir colocar a filha dele lá. Tendo a bolsa integral, ele conseguiu, e essa menina está estudando medicina no 3º ano, vai mudar a vida dela e a da família dela. Mas eu queria dizer o seguinte: eu considero que a questão da educação é a questão mais importante do Brasil. Por que ela é? Porque quando você tem educação, como disse até a mãe dessa menina para mim, você tem tudo. Todas as outras condições você acaba conquistando. E seu país também melhora. Seu país é um país composto de gente que estuda e que se dedica a isso, à juventude, é um país diferenciado. Então, eu me disponho a fazer escolas profissionalizantes. Eu não sei se você sabe que estava proibido fazer escola profissionalizante pelo governo federal, porque só os estados e municípios ricos que podiam fazer. Nós voltamos, construímos até o final desse ano 214. Eu vou dobrar isso. Vou continuar construindo escolas profissionalizantes. Se não houver pagamento digno para a professora, não há valorização pela sociedade da profissão de professor. Então, não há como no Brasil se fazer qualidade da educação sem pagar bem o professor. Nós começamos fazendo o piso nacional do magistério e elevando o salário para 1.024. É pouco? É pouco. Porque o professor, para ser valorizado, ele precisa de ganhar bem e mais, ele precisa de ter formação continuada. Não se pode também estabelecer com o professor uma relação de atrito quando o professor pede melhores salários, recebê-los com cacetete ou interromper o diálogo. O diálogo é fundamental no respeito a essa profissão. E o Brasil só irá sair de uma situação de país emergente para uma situação de país desenvolvido se a gente assegurar qualidade de educação para os nossos filhos e para as nossas crianças. Então, para a gente falar em creche, para
para a gente falar em educação básica, ensino fundamental, nós precisamos ter professores bem formados e ter professores bem pagos. Aí a sua filha vai ficar orgulhosa, seus filhos vão ficar orgulhosos. Olha, eu sou professora e sou reconhecida socialmente. Por isso que eu farei da campanha para pagamento de salário dos professores uma das questões fundamentais do meu governo. Pagar bem ao professor é o grande desafio que nós temos nos próximos anos. Por 3 blocos, os candidatos responderam perguntas formuladas por 80 eleitores indecisos, de diferentes estados que estavam na plateia. Os assuntos questionados giraram em torno dos temas: funcionalismo público, segurança, saneamento, educação, saúde, 12 no total. Dilma apresentou claramente suas propostas, com bastante sinceridade, e ganhou o debate. Ela foi mais coração, sentimento, sempre preocupada com melhorias para o povo. Eu agradeço à Rede Globo, a você, Bonner, agradeço sobretudo aos 80 eleitores indecisos que enriqueceram esse debate, agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Nós chegamos no final dessa campanha. Eu represento um projeto que fez com que o Brasil despertasse para a consciência da sua grandeza e que tem um foco principal nas pessoas e não nos números ou no cimento ou no tijolo. Eu represento também um processo que é de valorização das pessoas, de valorização dos jovens, das crianças e dos trabalhadores desse país, dos empresários. Acredito que apresentei nesse processo as minhas propostas de qualidade na saúde, na educação, na segurança, um combate sem trégua à droga e à violência. Foi uma campanha dura. Nessa campanha, eu, em alguns momentos, fiquei muito triste devido a um conjunto de calúnias veiculadas contra mim na internet, através de panfletos e mesmo através de telefonemas. Não guardo mágoas, acredito que quem guarda mágoa não tem aquela leveza de alma que eu quero ter ao longo da minha vida. Agradeço a todos os que estiveram nessa campanha comigo. Agradeço, sobretudo, àqueles que me apoiaram. Peço humildemente o voto de cada um dos brasileiros e das brasileiras. Eu me comprometo a criar um país cheio de oportunidade para todos, um país em que milhões de brasileiros e de brasileiras terão acesso aos bens materiais da civilização. Faltando 2 dias para as eleições, o debate serviu para esclarecer os eleitores que ainda não haviam decidido o voto. Quem já tinha escolhido 13 ficou fortalecido. E aqueles em dúvida, com certeza, já sabem o caminho. Eu achei o debate nesse formato muito interessante. Por quê? Porque os problemas que nós debatemos, eles saem da vida real, vivida pelas pessoas. Então, os problemas ganham as discussões e os temas, né? Por exemplo, educação, saúde, impostos, eles ganham, eles encorpam, eles ganham carne, osso e sentimentos. E eu acho que isso é muito importante, principalmente porque um presidente da República, né, ele tem de tratar da vida real, concreta das pessoas, e não de números, e não de entidades abstratas que não dizem respeito ao cotidiano, nem à experiência vivida de cada brasileiro, de cada brasileira. Então eu parabenizo esse formato, porque ele permitiu, nesse final do segundo turno, um momento muito importante em que foi uma interação entre os candidatos e os eleitores indefinidos, os 80 eleitores indefinidos. Para mim, foi muito bom esse momento e eu quero crer que a gente fecha essa parte da campanha eleitoral, mas a gente fecha, eu acho, com chave de ouro esse momento. Dilma presidente, para o Brasil seguir mudando.